Tudo bem que você pode achar que eu sou suspeito para falar o que eu vou falar agora, mas eu não entendo porque todas as pessoas do nosso planeta não são seguidoras de Jesus. Eu não entendo. Você vai falar, mas você é suspeito, você é pastor, né? Não, eu tenho amigos como todos vocês que não são seguidores de Jesus e eu amo eles do mesmo jeito. Quer dizer, para mim não tem diferença, amigo é amigo, né? E alguns deles, não, acho que todos eles são muito generosos comigo e nunca, né, a gente entra num debate que fica uma coisa desconfortável, mas eu, como eles são meus amigos, eu os acompanho e às vezes até nas redes sociais eu vejo umas críticas e uns comentários e até às vezes caçoando de algumas coisas, né, sobre Jesus e tal, mas aí eu fico refletindo sobre isso, porque a maioria dos meus amigos, nem todos, a maioria é feita de pessoas inteligentes. E aí eu fico falando, mas por que uma pessoa inteligente rejeita a oferta de Deus através de Jesus Cristo? A única conclusão que eu chego, e eu acho que isso explica bem esse fato, é que não é Jesus exatamente que a pessoa está rejeitando, é o que ela sabe sobre a religião, ou sobre o cristianismo, ou sobre seitas, está mais baseado no que ela ouviu no decorrer da vida, talvez de algum lugar que ela tenha participado, onde a liderança de uma igreja ou de uma seita não era absolutamente fiel aos ensinamentos de Jesus, e aí a pessoa ficou traumatizada com isso, ouviu, como a gente vê, escândalos, né, entre padres, pastores, e gente que às vezes é focada só no dinheiro, na prosperidade. Então, eu creio, de todo o meu coração, que essas pessoas rejeitam mais esse tipo de coisa do que exatamente Jesus, porque não tem o que rejeitar em Jesus. Se as pessoas pudessem conhecer o Jesus que nós vamos apresentar para vocês aqui, não tem como você rejeitar, porque Jesus era amor, e era muito mais do que isso. E uma palavra que define muito bem o que Jesus veio ensinar, uma palavra que resume, se é que dá para resumir o ministério de Jesus, é uma palavra que, se a gente entendesse e colocasse em prática, resolveria a esmagadora maioria dos nossos problemas. E essa palavra é graça. Se a gente entendesse a graça, eu garanto para vocês que todos nós, todos vocês, teriam uma vida muito melhor do que vocês podem imaginar se a gente entendesse profundamente essa palavra. Graça, o que é, antes de a gente falar da revelação de Deus? Graça é aquilo que você precisa que seja demonstrado a você quando você pisa na bola. Quando você, por exemplo, trai, quando você passa alguém para trás, quando você, por alguma vaidade, por alguma coisa que você tenha feito, você destrói um relacionamento, você prejudica alguém, ou quando você perde o controle e fala além da conta, ou faz alguma coisa que você não queria fazer, mas na raiva você acabou extrapolando. Graça é aquilo que você quer que a pessoa tenha com você, principalmente quando você faz isso com alguém que você ama, ou que você gosta muito. Quando você faz isso num contexto da sua casa, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, você teve um dia ruim, você falou um monte de coisa que não deveria ter falado, e aí você depois se arrepende. E o que você quer? Você quer que aquela outra pessoa seja gracioso com você, use de graça com você, que ela possa, de alguma forma, tentar entender as razões que te levaram a fazer aquilo, possa te perdoar e possa restaurar o relacionamento. Não é isso? É isso. Graça é isso. É aquilo que você precisa quando você pisa na bola. Então, graça é uma coisa que você deseja de todas as suas forças quando você acaba errando com alguém.
Por isso a Bíblia fala que graça é um favor imerecido. Por que é imerecido? Porque se você pisou na bola, você sabe que você está errado. Se você for refletir, você sabe que você não merece que aquela pessoa te perdoe, porque você passou da conta, você extrapolou, você feriu, você agrediu, você roubou, você não merece aquilo. Na verdade, aquela pessoa devia te odiar para o resto da vida. Mas graça é aquilo que você necessita quando você faz isso, necessita que a pessoa tenha com você. Eu me lembro de algumas histórias, de algumas pessoas que eu tive o prazer de conviver. Eu me lembro de uma moça que se meteu com pessoas erradas, e ela é irmã de uma amiga nossa, e aí um dia, eu estou assistindo televisão na hora do almoço, aparece ela, foi presa, uma pessoa relativamente, quase de uma alta sociedade, pelo menos uma classe média alta, presa, entrando num camburão, e aquilo foi exposto na televisão, e era por causa de estelionato, e, enfim. O que aconteceu é que depois que aquela pessoa conseguiu sair da cadeia, tudo, o que acontece com todo mundo? Todo mundo vira as costas. Quem que vai querer se relacionar ou ficar perto de uma pessoa que na semana anterior ou no mês anterior estava exposta na televisão como estelionatário? E eu me lembro que a gente acolheu essa moça aqui, na igreja, e tratou ela como qualquer outra pessoa. E eu me lembro que ela ficou aqui um tempo, acabou tendo uma experiência com Jesus, se convertendo a Jesus, se casou, mudou de cidade e está feliz numa outra cidade. Obviamente que poucos vão saber de quem eu estou falando, e eu não quero que ninguém saiba. Mas aconteceu isso. Por quê? A gente acolheu, a gente amou, a gente usou de graça para com ela. Eu tenho um conhecido, não um amigo, mas um colega, pastor, que foi uma vez flagrado em adultério, foi um escândalo aqui na cidade, e era um cara bem religioso, aquele bem que apontava o dedo para todo mundo. O que aconteceu? Num determinado momento, todo mundo vira as costas, óbvio. Imagina, você está lá ensinando, você vai cair num erro tão básico desse, né? Ele precisou muito, muito, de que as pessoas tivessem graça com ele. Então, isso é a graça, isso é a graça. E você não consegue reconhecer ou receber a graça enquanto você não estiver convencido de que não merece. Se você acha que, não, eu fiz, mas esquece isso aí, não, vamos tocar a vida, não vai funcionar. A graça, ela só vai funcionar quando você reconhece que você é culpado. Quando você reconhece e estiver convencido de que você não a merece, porque realmente você errou. Então, essa hora que é exercida a graça. Bom, mas de uma maneira geral, todos nós aqui, eu e todos vocês, de uma maneira geral, todos nós gostamos muito dessa palavrinha graça, porque todos nós pisamos na bola e todos nós desejamos que as nossas esposas nos perdoem, nossos filhos, nossos amigos, todos nós desejamos. Então, graça é uma palavra maravilhosa quando é a nosso favor. Mas diz, de maneira geral, quando é para nós estendermos graça para alguém que está precisando, opa, aí, coisa, o que é isso? Né? Aí a gente se torna julgador. Aí você fala, que absurdo, como assim? Não conhece a palavra? Ou, sei lá, qualquer coisa, né? Quando você tem que estender graça a alguém, às vezes é muito mais difícil. Quando é na sua direção, graça é a melhor coisa que possa existir. Todos nós já experimentamos isso, porque todos nós pisamos na bola. Mas quando você tem que estender, às vezes é difícil. É por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus veio. Para nos ensinar a estender graça, porque era fácil receber graça. Estender é mais difícil. Por isso que Jesus veio e apareceu nesse mundo. Por isso que Deus falou, num determinado momento, falou, agora é a hora de eu ensinar de verdade esse povo, não está dando certo, eu falo através de profetas,
mas o povo obedece aqui, depois desobedece ali. Aí Deus decidiu encarnar, se tornar carne e habitar entre nós e ensinar sobre essa palavrinha, como a gente pode estender graça. Então, um dos seguidores de Jesus, talvez o que ficava mais próximo fisicamente de Jesus, que é o conhecido como o discípulo amado de Jesus, que é João, né? João era tão amado por Jesus que Jesus, num determinado momento, Jesus estava indo, ele falou, eu quero que você cuide da Maria, da minha mãe, porque eu vou me ausentar, eu vou deixar ela aos seus cuidados. Essa era a proximidade de Jesus e João. João, não sei se vocês sabem, mas ele, por muito tempo, ele não escreveu nada, ele pregava o evangelho, ele ficava falando dessas boas novas, porque ele tinha tanta proximidade com Jesus, ele ficava compartilhando isso, falando. Só na idade avançada, quando ele já estava com cabelos brancos, que alguns amigos convenceram ele, falou, João, você precisa, dita para a gente, se você não consegue escrever, dita para a gente, nós precisamos registrar essas coisas. Então, João, já no alto da sua sabedoria, registrou não só o Evangelho de João, mas 3 cartas também, lá no final da Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele era muito criativo na hora de criar nome para as cartas dele. Então, o Evangelho chama João, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João. E ele ditou essas cartas e algumas pessoas anotaram. E a gente vai ler algumas coisas que João escreveu sobre Jesus, já no início das suas cartas, né? Do documento que ele começou a escrever. João, no capítulo 1, no versículo 14, João diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que João está querendo dizer assim? Ele abre o livro dele falando, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. No princípio existia a palavra de Deus traz à existência coisas que não existem. Então, Deus criou o mundo, não existia os planetas, ou não existia as coisas como a gente vê, existia talvez numa outra dimensão divina, mas Deus, através da palavra, haja luz, haja isso, haja aquilo, Deus criou. Então, a palavra, num determinado momento, essa palavra se tornou carne. E aí, obviamente, que ele está falando de Jesus. Nesse momento, a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos, o que João está falando? Olha, eu estou falando do que eu vi. Estou falando do que eu vi, não é alguém que me contou, ou um livro que eu li, ou uma história. Não, eu vi. Vimos a sua glória, glória do unigênito até o Filho único, vindo do Pai. Quer dizer, João percebeu que Deus olhou para o mundo e falou, olha, eles estão precisando de ajuda. E enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para habitar entre nós. E Jesus chegou com 2 características fundamentais em todo o ministério, em toda a nossa vida. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Isso é muito importante, muito importante. Jesus chegou cheio de graça e de verdade. Por quê? Por que isso é muito importante? Porque a gente sofre para entender essa questão de verdade e graça. Quando é que, até onde você tem que usar a verdade, a justiça, ou falar as coisas, e até quando você tem que usar de graça. Então, a gente acha que é uma balança. Agora eu vou usar um pouco mais de graça. Não, agora, nesse caso, eu preciso mais de verdade. É isso e aquilo. Não, agora eu vou exercer graça. Não, Jesus não veio como uma balança, não era 50% de cada um. Jesus veio 100% verdade, 100% graça. Jesus não tinha meio termo. Jesus nunca diluiu a verdade ou diminuiu a graça. Nunca. Jesus chamou os pecadores de pecadores. Jesus falou, olha, você é um pecador. Você é um pecador. Vocês são pecadores. Mas Jesus deu a sua própria vida por eles, por nós. Verdade, graça, 100% de cada um. João viu isso no ministério de Jesus, e João é aquele que escreveu, Deus é amor. E amor é verdade e justiça
ao mesmo tempo. Amor é verdade e justiça ao mesmo tempo. Bom, João estava junto com Jesus, quando um dia eles estavam entrando na cidade e passaram por umas barraquinhas onde o pessoal estava cobrando impostos das pessoas, e eu já falei aqui algumas vezes, mas nem todo mundo já ouviu. Cobrador de impostos naquela época era o pior tipo de gente. Tinha os pecadores, os assassinos e tudo, e a última categoria era os cobradores de impostos. Eles eram odiados por todo mundo. Jesus estava entrando na cidade com João, com André, com Pedro, e aí ele passou numa barraquinha, tinha um cara chamado Mateus, sentado ali, cobrando impostos. Jesus falou assim: Mateus, eu quero que você me siga. Conhecendo as personalidades dos discípulos, eu posso deduzir que Pedro chamou Jesus à parte e falou: Jesus, esse não, esse vai complicar a gente, cara. Nossa, você vai perder um monte de seguidor no Instagram, cara. Ninguém vai. Meu, esse cara não. É da pior espécie. Se a gente for visto com ele, você vai perder a credibilidade andando com um cara assim. Jesus falou assim: ah, é assim? Então, Mateus, eu quero ir jantar na sua casa. Pode chamar seus amigos. E Jesus foi na casa de Mateus jantar com a família de Mateus e todos os amigos do Mateus, cobradores de impostos, chamados de publicanos também. O próprio Mateus conta essa história para nós. Se você trouxe sua Bíblia, Mateus no capítulo 9. Mateus narrando a experiência dele. Ele já estava na casa jantando com Jesus. Então ele diz assim, no capítulo 9, versículo 10: estando Jesus em casa, no caso, na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos são os cobradores de impostos, era o jeito de chamar os cobradores de impostos. Mas óbvio que os religiosos daquela época, né, como os religiosos de hoje também, bando de chato, amém? Posso ouvir um amém? Religião é uma coisa, gente. Religião é a gente se religar com Deus. Religiosidade é outra coisa, tá? Então, só para ficar claro a diferença entre as duas coisas. Os religiosos daquela época ficavam atrás de Jesus para achar um erro, para poder incriminar Jesus, para poder acabar com aquela história de que Jesus era um enviado de Deus. Então, eles estavam ali, lógico, onde eles sabiam que Jesus ia estar, eles estavam ali. Então, chegaram lá os religiosos e Jesus lá na mesa. Provavelmente, alguns dos amigos de Mateus já estavam para lá de Bagdá, né? Os caras estavam ali bebendo, era o normal deles, né? E Jesus ali sentado com eles, né? Aí, vendo isso, os fariseus, né, que eram os religiosos da época, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Como assim? Né? Por que esse Jesus, o mestre de vocês, senta numa mesa com esses caras? Se ele fosse, olha só, se ele fosse o Filho de Deus, né, enviado aqui à Terra, ele devia estar jantando com a gente. Uai, nós somos os religiosos, nós somos aqueles que representamos Deus aqui na Terra. Então, se Jesus veio aqui, ele tinha que estar jantando com a gente, não com esse bando de safado. Né? É assim que eles viam a coisa. E nessa hora, gente, sabe o que Jesus não falou? Jesus não falou assim que aquela turma não era uma turma de pecadores. Jesus não falou isso. Ele não usou essa frase. Não, calma aí, não é assim que você deve tratar os caras. Jesus sabia que eles eram pecadores porque eles estavam roubando o povo. Eles cobravam impostos absurdos e ainda somavam mais e cobrava de novo. Sabe? Jesus sabia que eles eram pecadores. Mas Jesus estava ali assim mesmo. Ouvindo isso, Jesus disse: gente, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E Jesus deve ter falado isso em alto e bom som. Talvez alguns cobradores de impostos falaram assim: ô Jesus, você está chamando a gente de doente? Né? Está chamando a gente de doente? Se houve esse diálogo, Jesus falou assim: sim, estou. Vocês são doentes, mas eu estou aqui com vocês, está tudo certo. Está tudo certo, não tem problema. 100% verdade,
100% graça. E aí ele dá uma lição nos religiosos, ele fala assim, olha, vocês vão aprender o que significa isso. Aí Jesus, nessa hora, quase que ofende os religiosos, né? Porque ele fala, ó, vai estudar, vocês vão estudar, vocês estão achando que vocês sabem alguma coisa? Vão estudar as próprias leis. Ele fala assim, olha, vocês precisam aprender o que significa isso, porque ele cita um dos profetas, ele fala, ó, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim a esse mundo para gente que acha que está tudo certo, que é boazinha, que faz tudo certinho, não. Eu vim aqui para aqueles que acham que precisam de ajuda, para aqueles que pisam na bola, para aqueles que pecam, para aqueles que sofrem com as consequências do pecado. Foi para eles que eu vim. Eu não vim para ficar fazendo reuniãozinha, e discutindo teologia, não sei o quê e tal, como é que vai ser o fim do mundo, etc, não sei o quê. Não. Eu vim para aqueles que precisam de ajuda. O discurso de Jesus sempre era para convencer as pessoas a mudar de vida, e não para encher de argumento. Então Jesus diria para cada um de nós aqui presente, Jesus diria, olha, eu não tenho problema de olhar para vocês e para mim e dizer que vocês são pecadores. Não tem problema com isso. Eu posso olhar e falar, vocês são pecadores. E eu não tenho problema para dizer que eu quero vocês aqui comigo. Esse era Jesus. Vocês são pecadores? São. Eu sou pecador, mas eu quero você comigo. Eu quero você perto. É a única chance que você tem. O próprio João, um pouco mais adiante, no capítulo 8, ele conta uma história que muitos de nós já conhecemos. Jesus estava lá no meio do templo, ensinando as pessoas, e aí chegam de novo os religiosos, trazendo uma mulher seminua, que foi flagrada em adultério, e aí aquela exposição toda, joga a mulher no chão, na frente de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar do ponto de vista dessa mulher, imagina a vergonha. Ela foi flagrada em adultério, realmente ela estava pecando e estava adulterando e já veio com as roupas rasgadas, mas você imagina aquela mulher ali no chão, humilhada, morrendo de medo, aquele monte de homens cercando, apedreja, mata, apedreja, mata. Imagina o ponto de vista dela, o sofrimento dela, a dor dela, aquela humilhação, aquela vergonha. Porque muita gente não é flagrada, né? Ela foi flagrada, esse foi o problema. E aí os caras trouxeram, ó, tá aí, ó, foi flagrada, eles queriam saber o que Jesus ia dizer, porque, ó, o senhor não é da verdade? Então, vamos lá, tá aí. Ela foi flagrada, a lei diz o quê? O que diz a lei, Jesus? Que precisa ser apedrejada. Portanto, está aí para ser apedrejada. Eu vou criar um diálogo aqui, mas com muita certeza de que o que eu vou dizer não foge do contexto aqui. Jesus provavelmente deve ter falado para eles aqui, assim, vocês estão absolutamente certos. É verdade. Ela é uma pecadora, foi flagrada em adultério, e a lei manda apedrejar. Portanto, pode começar. E aí Jesus abaixou, aí ele falou, peraí, só uma coisinha. Só uma coisinha. Vamos organizar esse apedrejamento assim, ó. Vamos começar com aqueles que nunca cometeram nenhum pecado, tá? O primeiro, aquele que nunca cometeu, começa, os outros continuam, ok? Jesus abaixou e ficou escrevendo ali no chão. Muitos de vocês sabem o fim da história, né? Um olhou no relógio e falou, rapaz, tem que buscar meu filho na escola, né? Saiu, começando com os mais velhos. Rapaz, está na hora da minha janta, preciso ir embora. Que era verdade. Era 100% verdade. Ninguém ali era santo para poder jogar a primeira pedra. Aquela mulher estava errada? Estava. Mas ninguém mais estava perfeito para poder fazer isso. Então, de um em um foram saindo, Jesus escrevendo, aquela mulher ali toda envergonhada. Aí Jesus falou para ela, cadê os seus acusadores? Ela falou, foram embora. Aí Jesus falou, se eles não te condenaram, eu também não te condeno.
Mas o que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. Você é pecadora, eu sei disso. Você é pecador, o que você fez você merecia o apedrejamento. Mas como ninguém é perfeito, aqui todo mundo deve alguma coisa, todo mundo veio na consciência alguma coisa que era um pecado e que a pessoa não podia fazer aquilo, eu também não vou te condenar, eu não vim aqui para condenar. Mas vá e para de fazer isso, muda de vida. 100% verdade, 100% graça. Em Lucas, no capítulo 23, tem uma outra cena muito, muito, muito interessante para esse nosso tema. João estava ali na cena, mas Lucas foi quem melhor descreveu o que aconteceu ali, naquele momento. É a cena da crucificação de Jesus. João estava ali do lado, e Jesus foi pregado na cruz. Todos vocês sabem alguns detalhes da história. No versículo 32 do capítulo 23, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Por que essa palavra é importante? Porque a sentença sobre Jesus foi a mesma da mulher. Jesus precisa ser executado porque ele não é o Messias, porque nós não conseguimos ver isso nele, porque se ele fosse o Messias ele faria isso, ele estaria com a gente e tudo. Então, criaram lá todo um movimento para falar mal de Jesus e críticas, e encheram o Facebook de Jesus de haters, e falaram um monte de coisa até levar Jesus para ser executado, junto com criminosos. E esses sim, reconhecidamente criminosos. Jesus não tinha nada. O próprio Pilatos falou: olha, não consigo achar um problema nesse homem, que ele mereça ser crucificado. Mas estava lá, sendo crucificado junto com os criminosos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. E vocês todos devem saber que crucificação era o pior tipo de morte que podia existir. O mais vergonhoso, o mais dolorido, né? Porque era muito dolorido, e ainda no caso de Jesus, ele ainda foi açoitado. Então, a cena era essa, né? De uma crucificação humilhante, Jesus também seminu, né? Todo cortado, com uma coroa de espinhos, humilhado, estava ali naquela cena horrorosa, horrorosa, horrorosa. E ainda o povo, versículo 35, o povo observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, você não é o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido, desce daí, desce daí. Então, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo aquele peso dos nossos pecados sobre Jesus, e ainda aquele monte de gente olhando, observando, e alguns ainda ridicularizando, tirando sarro. Eu não consigo imaginar uma situação mais dolorosa do que essa, né? E ainda surge uma cena inesperada naquele momento. Um dos criminosos que estava ali de pendurado, lançava-lhe insultos. Para piorar, ainda tinha um dos bandidos que estava ali, que começou a insultar Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Desce daí. Uai, cadê o poder? Né? Já estava o povo, já estavam os fariseus ridicularizando, ainda um dos bandidos do lado ali, um criminoso, começou a ofender Jesus. Mas Jesus não se defendeu. A coisa mais inesperada que podia ter acontecido foi o outro criminoso, né? O outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Você não tem o temor de Deus, você está na mesma sentença, você está crucificado junto com o Filho de Deus, você não teme a Deus, nem estando pagando da mesma forma? Nós, eu e você, pulando esse do meio, eu e você, estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum, mal nenhum.
Quer dizer, esse criminoso provavelmente, como muitos de nós, ouviu dizer que o reino de Deus é para pessoas boas, boazinhas. Então, esse criminoso, olhando para a sua vida, ele falou assim: eu não tenho a menor chance. Não tenho a menor chance. Nem você, pulando esse do meio, nem você. A gente não tem a menor chance. O reino de Deus é para pessoas boas. Nós cometemos crimes. É justo isso que está acontecendo com a gente. É absurdamente justo. E aí ele ainda fala uma coisa mais impressionante. Ele vira para Jesus e fala assim: então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mais ou menos assim, ó: Jesus, eu sei que nós estamos indo para lugares diferentes. Você vai para um lado cheio de luz e eu já estou numa escuridão total. Esses últimos minutos de vida que me restam, só de saber que talvez você vai estar lá, num lugar cheio de luz, e vai lembrar de mim, sei lá, isso já me traz um conforto, que eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada. Se o Senhor for para o além, para um lugar cheio de luz, e se lembrar de mim, ó, eu estou agradecido. Foi isso que ele falou para Jesus. Então, Jesus, mais uma vez, surpreendeu todo mundo. O que Jesus fez? Jesus lhe respondeu, e eu quero fazer uma pausa aqui. E uma pergunta para vocês. Jesus ouve a oração de pecadores? Sim ou não? Vocês sabem por quê? Porque esse é o único tipo de oração que existe. Deu para entender o que é que eu falo de novo? Jesus ouve a oração de pecadores? Sim, porque é o único tipo de oração que existe. Jesus ouviu esse homem. Ele era um criminoso, vida inteira fazendo coisa errada, matando, roubando. Jesus ouviu e lhe respondeu. Jesus responde à oração de pecadores? Sim. Jesus respondeu. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O santo de Deus, a minutos de morrer, ainda estende a mão para um pecador. E eu já ouvi de muitos amigos meus que não creem a frase que talvez você já tenha escutado: esse negócio de graça, de salvação. Então quer dizer, o cara apronta a vida inteira, no último minuto, ele pede perdão, se arrepende e vai para o céu. Isso não é justo. Isso não é justo, eu já cansei de ouvir isso. E sabe que atualmente eu respondo? Eu falo assim: sabe que você tem razão? Não é mesmo. Não é justo. Isso é muito mais do que justiça, isso chama graça. Isso é graça, isso não é justiça. Isso é graça. Graça não é justiça, a graça faz o que a justiça não consegue fazer. O que a lei não conseguiu fazer, Deus fez enviando Jesus. É isso que é graça. Por isso que os anjos, por volta desse período que a gente está vivendo, anunciaram as boas novas de Deus. Por isso que eles anunciaram as boas novas para todas as pessoas. E qual é essa boa nova? Está vindo aí o Salvador, que é 100% justiça, 100% graça, 100% verdade. Jesus sabia ali na cruz que aquele criminoso crucificado do lado dele não poderia pagar pelos seus próprios pecados. Ele precisaria de mais 100 anos para resolver todos os problemas. Ele sabia que o do outro lado também não poderia. Ele sabia que eu também não poderia pagar pelos meus pecados. E você também. Então ele pagou. Ele não foi justo comigo, ele foi gracioso comigo, assim como ele é com vocês. Quero encerrar lendo
um texto do apóstolo Paulo que resume isso. Ele fala assim, olha, agora, Romanos 3, 21, agora com a chegada de Cristo se manifestou uma justiça que provém de Deus. É uma nova justiça, é uma nova aliança, é um novo trato, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. É uma justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção. Se não houve para o ladrão criminoso da cruz, não pode haver para mais ninguém. Não há distinção, é para todos, todos, para mim, para você e para toda a humanidade. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados da glória de Deus por causa do pecado. Isso é justiça, isso é a justiça. Olha, o salário do pecado é a morte, você pecou, afastado de Deus, ponto, é isso. Mas, por causa de Jesus, nós somos justificados gratuitamente. Por isso que é graça, é de graça, gratuitamente. Nós somos justificados por sua graça. O que é justificados? É tornados justos. Aquele cara, aquele criminoso aqui do lado, sei lá, 30 minutos antes de morrer, ele foi tornado justo por Jesus. Foi tornado justo. Jesus sentiu nele o arrependimento, sentiu nele a falta de esperança, estava desistindo. Ele falou, eu não mereço. Graça, lembra? Você precisa entender que você não merece. Ele entendeu que ele não merecia, Jesus estendeu a ele, gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A grande novidade do Natal é Jesus Cristo. A grande palavra que define o ministério de Jesus é graça. Graça recebida, graça compartilhada. Quero fazer uma oração, todos vocês. Peço que vocês fechem os olhos, mesmo aqueles que já têm uma caminhada longa com Jesus. Quero que na sua mente, não precisa falar em voz alta nem nada, mas diga o seguinte: Deus, eu sei que eu piso na bola quase todos os dias. Eu preciso, Deus, do que eu não mereço. Eu preciso ser perdoado e restaurado pelo Senhor. Mas eu quero declarar que eu creio que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz fez isso por mim. Então eu declaro a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus, que a gente possa aprender a receber essa graça que nos perdoa os pecados, que nos livra da culpa, que nos livra do medo, que nos livra das nossas angústias, que nos livra das razões que nos levam à depressão, ao sofrimento, que a gente possa receber essa graça, porque foi isso que o Senhor ofereceu ali, morrendo na cruz por nós, que a gente possa receber essa graça. Mas eu oro ousadamente, Senhor Deus, para que mais do que isso, que o Senhor nos ensine a compartilhar essa graça com as outras pessoas que estão precisando. Aquela pessoa que está sentada do nosso lado, Deus, que está precisando de graça. A esposa, o marido, o filho, o irmão, o cunhado, o companheiro de trabalho. Uma vez perdoado, Senhor Deus, que a gente possa estender essa graça para as pessoas, que a gente possa ser mais gracioso, que esse mundo seja mais gracioso por causa da graça de Jesus oferecida a nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Me
Poderoso é. Poderoso é. Uma ótima semana a todos. Estenda a graça para o seu vizinho aí. Dá um abraço nele e que a gente se encontre semana que vem para celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus. Amém? Deus os abençoe.